Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é a mulher masculina, os dilemas que a mulher masculina vive não só no amor, mas na vida como um todo, né? O que está por trás, né, desse excesso de masculinidade e como resolver isso. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começa o tema. Bom dia, Renata, Jaqueline, Maiara, Mariana. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu botar aqui. Aplique-se. Karen, bom dia. Tá aparecendo o tema para vocês aí lá em cima? Me diz se aparece lá em cima o tema. Comentando. Sim? Ótimo, então. Então já sabem do tema. Hoje vamos falar da mulher masculina. Quem aí se identifica? Algo nos dias atuais bastante comum. Mulheres masculinas e homens femininos. Olha que interessante, uma inversão de polaridades. Vou dar só mais um tempinho para as pessoas entrarem e a gente começa a falar. Mas gostaria já de perguntar para quem está aqui, de que forma tu percebe que esse excesso do masculino te prejudica na tua vida? Escreve aqui para mim. Bom dia, Sinara, Eronita, Poli, Rita, Nandinha. Bom dia, Nandinha. Quanto tempo? Ramona, Vanessa, Amanda. Dayana. Quem se percebe aí masculina? E de que forma isso impacta a tua vida? Como andam os teus relacionamentos? Muitas vezes, né, as mulheres masculinas têm um profissional que até flui, até porque o mundo profissional nos pede muito uma energia masculina de realização, do fazer. Então isso traz consigo uma tendência dessa mulher se dar bem. No profissional não é uma regra, mas tende a. Ansiedade, controlador, exaustão, ser somente função. Exato, eu trouxe aqui, até anotei, gente, alguns dos principais sintomas que a mulher com uma energia masculina mais alta enfrenta. Que eu quero compartilhar com vocês. Vejam se vocês se identificam. Primeiro eu botei aqui, ó. A mulher masculina tende a atrair homens emocionalmente fracos ou imaturos. Muitas vezes nesse lugar feminino, porque quando a gente vai falar dessas polaridades, gente, masculino e feminino, o processo de atração, de magnetismo, e isso se dá na vontade, né, na paixão, que eu vou sentir pelo outro, ele se dá pelos opostos. É que nem o ímã lá, você botar cargas iguais, positivo com positivo, já pegaram um ímã, já tentaram unir, se eles têm cargas iguais, não rola, tu faz de tudo, ele fica fugindo, certo? Agora quando tu bota cargas opostas, pum! Então imagine que é mais ou menos assim, aquela pessoa, imagine, independentemente do gênero, que manifesta, vamos botar o feminino aí como uma carga positiva, hipoteticamente falando. E o masculino com uma carga negativa, então imagina que essa mulher, se ela opera num masculino mais alto, ela está lá na carga negativa. Ou seja, um homem, muitas vezes essa mulher, que homem ela deseja? Ela quer um homem masculino. É quase que regra as mulheres quererem um homem com todos os traços, né, de um homem que assuma responsabilidades, que busque estar sempre crescendo, que se posicione, que tome a frente, que traga segurança. Só que é justamente esse homem que ela repele, como um imã. Ela quer atrair, mas não
rola. O magnetismo vai acontecer quando surge um homem que tem uma energia feminina mais alta. Aí dá match. Só que normalmente, justamente por essa mulher estar despolarizada, porque o lugar dela de alguma forma seria o feminino, o resultado disso é normalmente essa relação aqui não trazer realização para nenhuma das duas partes, nem para o homem nem para a mulher. Ambos ficam ali, vivem alguma coisa boa, mas sabe, mais insatisfação, mais conflito do que qualquer outra coisa. É o que se observa, não é uma regra, mas se observa que quando isso acontece, tu vai ver a mulher reclamando que o homem não assume responsabilidades, não toma a frente, que ela não se sente segura, que ela tem que fazer tudo. E tu vai ver o homem, normalmente do outro lado, reclamando que a mulher quer controlar ele, quer mudar ele, quer não dar espaço para ele. É um homem que não se posiciona, que diz que não, para mim tá tudo bem. Ele age muito mais por medo da brabeza dela, vamos dizer assim, do que qualquer outra coisa. E isso cria um terreno para insatisfação de ambas as partes. Né? Então botei aqui, atração por homens emocionalmente fracos ou imaturos. 2, desequilíbrio de papéis. Então essas mulheres sentem que precisam liderar o relacionamento. E isso naturalmente causa exaustão emocional. Essa mulher sente que não tem ali uma parceria. Porque meio que ela tem que fazer por dois, vamos dizer assim. Ela tem que cuidar dela e cuidar da relação. Aí fica pesado. Ok? Um outro sintoma é a incapacidade de relaxar na energia feminina. A mulher masculina tem dificuldade de se sentir acolhida, protegida, porque ela tem uma tendência, um automatismo de estar sempre na postura da provedora, da que cuida, da que dá, da que faz. Então ir para ela, para esse lugar de vulnerabilidade é algo bastante difícil. Só que é justamente o lugar onde ela, por ser mulher, recarregaria a sua bateria, a sua energia feminina, relaxando, descansando. Ela tem muita dificuldade de descansar, de relaxar. Depois eu vou falar das causas, tá? Isso se dá porque ela não confia nesse homem. Mas primeiro eu quero falar dos sintomas, ou seja, o que a gente observa na superfície. Depois eu vou falar o que está por trás disso. Ó, a Soma colocou total, não consigo relaxar, deixar para os outros resolver. Quando a gente vive sozinha, tem que cuidar de tudo para a vida fluir e educar filhos, não tem espaço para o feminino, exato. Então a ausência, muitas vezes, né, dessa figura paterna faz com que essas mulheres, essa já é a causa, né, se tornem aquele pai e mãe, só que isso é altamente prejudicial para ela. E um tanto quanto desafiador. Mas vamos lá, quero seguir aqui nos sintomas. Primeiro falei dessa dificuldade nos relacionamentos, né? Porque atrai homens imaturos e fracos. O desequilíbrio nos papéis, assume muitas responsabilidades. Depois vem a sobrecarga e a exaustão. Essas mulheres normalmente sentem que precisam resolver tudo sozinhas. E isso traz um cansaço físico e emocional. Excesso de autocobrança, dificuldade de pedir ajuda. Essa mulher tem muita dificuldade de dizer, olha, eu preciso que tu faça isso pra mim. Não consigo fazer tal coisa. Tá difícil, me ajuda. Eu sou pai e mãe há 10 anos. Não consigo mesmo atrair um relacionamento no mínimo viável. A Rita botou, sim, exatamente assim. Aí o outro que eu já falei também, né? Dificuldade em expressar vulnerabilidade. Medo de parecer fraco. As mulheres associam a vulnerabilidade à fraqueza. E por isso evitam demonstrar emoções mais sensíveis.
A grande verdade, gente, é que vulnerabilidade é um sinal de força. É meio que ao contrário, mas por conta de um sistema de crenças que a nossa sociedade propaga, a gente tem uma ideia de que isso é perigoso. E se a gente está se orientando por essas ideias, essas mulheres vão ter essa dificuldade de se mostrar frágeis. Tem porquês, que eu já vou falar em seguida, tá? Depois eu botei assim, conflitos internos. Essas mulheres vivem uma falta de conexão com o seu feminino, que é a sua natureza. E com isso sentem um vazio e uma sensação de que algo está desconectado nelas mesmas. Parece que falta uma coisa, parece que algo está desencaixado. E outro sintoma é a baixa autoestima disfarçada de uma autossuficiência. Apesar de parecerem confiantes, muitas vezes essas mulheres duvidam no profundo de que o seu feminino tem valor. Um vazio muito grande, colocou a Rita. Sim. Porque imagina, a energia feminina ela é justamente a da conexão com o nosso interior, da conexão com a nossa alma. Então, quando a mulher perde esse feminino, ela se desconecta do profundo de si mesma. E principalmente para vocês mulheres, isso vai ser ainda mais dolorido do que para um homem. Porque o homem também vive isso, tá? Mas por ser a essência e a base de vocês, isso vai trazer esse vazio mesmo, essa coisa de que falta um pedaço, tá desencaixado. Acredita de forma irônica, me chamam da super mulher, pois o excesso de controle incomoda. Claro, exato. Depois coloquei aqui também, problemas de saúde. Essas mulheres podem apresentar desequilíbrio hormonais. Podem desenvolver problemas relacionados a excesso de estresse, né? Por estar mandando essa coisa de fazer e dar conta de tudo. É cortisol e adrenalina na corrente sanguínea que gera tensão. Podem gerar questões nos seus órgãos femininos. Ovários policísticos, endometriose, questões no útero. Pelo endurecimento desse feminino. Os órgãos femininos representam o feminino de uma mulher. E se esse feminino não está em ordem, é muito normal ela manifestar alguma coisa lá. Já atendi várias mulheres com quadros assim, gente. Um outro sinal é a tensão corporal, né? Por conta desse estresse, é muito comum elas acumularem dores físicas, principalmente nessa região aqui de costas, pescoço, cervical. Faz sentido para vocês? Perdi quem sou, já não sei também. Não sei agir diferente. Então, gente, tudo isso é possível ser resolvido, né? Vamos junto aqui, estamos construindo na live. Primeiro a gente identificando, sintomas são esses. Depois eu vou trazer o que inconscientemente está por trás disso. E depois o que vocês precisam olhar para sair desse lugar. Porque isso não é o teu estado natural, isso é muito importante tu entender. Isso é uma compensação. Que tem uma dor vivenciada lá atrás, sobretudo na infância, na relação com os meus pais, que fizeram eu hiperdirecionar a minha energia, ou alimentar, né, essa energia masculina. E isso se tornou padrão. Eu me acostumei tanto a fazer isso desde pequena que eu só sei fazer assim, mas isso é um automatismo que a gente consegue, quebrar. E é necessário para que você se conecte profundamente com você mesmo. E para que você atraia esse homem que também vai estar com o seu masculino em dia. Fazendo com que essa união seja saudável, próspera. Ou pessoas do mesmo sexo, tá? Porque independentemente do gênero, todos nós temos essas polaridades dentro de nós. Aqui eu falo mais de homem e mulher porque ainda é o que me parece que predomina. Né? Tem mais relações héteros do que homocentradas. Mas vale para os dois. Ok, gente? Então, Soma, tu colocou algo aqui que eu discordo, tá? Tu botou assim, partindo do princípio que não curamos nossos traumas,
entendê-los poderia nos sinalizar uma forma de nos policiarmos quanto às nossas atitudes, mas qual o caminho? Então, Soma, né? Os nossos traumas são super possíveis de serem curados. E, inclusive, é isso que vai te levar para um lugar real de resolução. Tu só entender racionalmente eles não resolve nada. Essa live aqui, por exemplo, gente, não vai resolver a vida de vocês. Vai fazer vocês tomarem consciência de que há uma disfunção dentro de mim que precisa ser vista. Mas tu vai precisar... Não adianta nada eu entender que... então eu vivi um trauma na infância... Meu pai era, sei lá, alguém agressivo e tudo mais, ou ele era ausente na minha casa e por conta disso eu desenvolvi essa força masculina para me proteger do mundo, para me proteger até dele, porque houveram traumas e feridas na relação com ele ou na ausência dele. E por isso eu sou assim. Tá, ó, racionalmente eu entendi, isso é importante, só que o intelecto, gente, é uma pequena parte do nosso ser. O nosso ser é imensamente maior. E existem técnicas de cura energética. Traumas tem duas formas que eu, pelo menos, conheço até então de resolver. Ou terapias corporais, tá? Existem técnicas como bioenergética, microfisioterapia, psicotraumatologia, várias. Ou técnicas de cura energética. Essa é a minha especialidade. Porque nós somos energia. E essas técnicas permitem com que a gente acesse o teu campo energético e libere dessa estrutura energética esses traumas. Sem soltar esses traumas, tu não vai conseguir te reconciliar com essas polaridades dentro de ti, porque um trauma ele gera um congelamento, uma dissociação, uma fragmentação do teu ser. Então, sim, é super possível. Falo pela minha experiência. Eu, nos últimos 7 anos, fiz profundos trabalhos de curas de traumas e sigo fazendo. E a minha vida mudou completamente. Eu apresentava desordem nessas polaridades em mim e hoje eu expresso elas com mais equilíbrio. Ainda tem mais coisas para serem vistas e olhadas, mas muita coisa mudou. E eu deixei aqui embaixo, não sei se vocês virem ali, né? Aplique-se para uma sessão de diagnóstico sem custo, comentando quero. Eu estou oferecendo... Ó, a Soma colocou, isso, me sinto fragmentado. Exato, isso é o reflexo de traumas e dores emocionais que a gente viveu lá atrás. Se alguém tem interesse aqui em passar comigo ou com alguém do meu time de especialistas por um encontro sem custos de 1h30, onde a gente senta, bota a tua vida na mesa, identifica esses traumas, identifica, enfim, com um olhar terapêutico, o que está por trás das disfunções que tu está vivendo, né, dessa energia masculina, a gente te propõe nesse encontro um plano de solução, ou seja, aquilo que a gente entende que tu precisa fazer e olhar para resolver essas causas ocultas. E no final a gente apresenta uma forma de tu colocar esse plano de solução em prática, auxiliado por mim e pelo meu time dentro de um programa que tem várias etapas, que dura alguns meses aí, onde a gente faz esse processo de purificação emocional desses dilemas. A gente trabalha muito essas energias, tanto a masculina como a feminina, porque o que é importante é a gente ter as duas a pleno vapor. Muitas vezes a gente está assim na vida. Tem um masculino lá em alta, mas um feminino lá embaixo. O que isso vai fazer? Eu estou o quê? Pela metade. Eu não estou inteiro. Quem é que eu vou atrair? Alguém pela metade também. Porque o universo ele funciona por afinidade, por semelhança. Nós atraímos pessoas que estão num grau evolutivo similar ao nosso. Então, se eu não estou gostando das relações que eu estou vivendo, dos parceiros que eu estou atraindo, isso é um sinal que eu também não estou na devida ordem. Então, se tu quer ajuda com isso, é só tu comentar quero aqui, tu vai preencher um formulário, uma aplicação lá, que já vai te convidar a refletir sobre vários aspectos da tua vida e tu pode ser selecionado para esse encontro, de novo, sem custos. Ok? A Lina colocou, o que resolveu então? Nossa, 4 anos de terapia e volto sempre para o ponto inicial e piloto automático. Então, tem que ver qual é a abordagem que tu utiliza. Na minha experiência, né, as terapias que operam de uma forma muito racional, só ali mentalmente, intelectualmente falando, não resolvem questões emocionais, porque as questões emocionais não estão no teu intelecto, elas estão no teu corpo emocional, estão num outro lugar. Tu pode entender racionalmente elas, o que é válido também.
Mas se tu tem um trauma, tu vai precisar de técnicas que adentrem o teu corpo emocional. Não sei que técnica tu utilizou. Mas foram essas técnicas de cura energética que revolucionaram a minha vida. Por isso que eu larguei literalmente tudo para trabalhar com elas e levar mais elas para o mundo. Uma forma de gratidão até por tudo que eu bebi de curas e ainda bebo. Semanalmente eu faço esses processos terapêuticos com essas técnicas. E essa é uma reclamação muito comum, dependendo da abordagem que a pessoa utiliza de terapia. Vou até ler um depoimento para vocês aqui, ó, de uma mentorada minha. Que ela fazia terapia, não sei qual é a abordagem, né? Mas ela botou assim, ó. O movimento energético é bem diferente da teoria. A teoria é super importante para trazer luz a essas sombras, entender, mas ressignificar de fato só é possível com as técnicas. São profundamente libertadoras. Ela botou embaixo. Concluindo, consegui em 2 sessões com o Cauê o que não consegui em 2 anos de terapia. Vou repetir. Concluindo, consegui em 2 sessões com o Cauê o que não consegui em 2 anos de terapia. Esse é um relato de uma mentorada minha. Ela fez essa sessão de diagnóstico, a gente apresentou um plano de solução para ela. Ela entrou no processo e lá, nessa mentoria, a gente tem encontros individuais, assim como encontros em grupos. É todo um trabalho de purificação emocional. E a mudança vem. Ok? Tá, onde é que eu parei agora? Tava falando dos... peraí. Que eu fiz umas anotações. Tá, falei sobre exaustão, sobrecargas. Tá. Um outro sintoma de uma mulher muito masculina: dificuldade em atrair abundância e fluidez. Por conta da rigidez e do controle excessivo, porque a energia masculina em excesso faz com que a gente fique agindo o tempo todo e de forma controladora, dificultando o acesso à fluidez da vida, à criatividade da vida, às soluções espontâneas para um processo de inspiração, intuição, que é um traço da energia feminina. O ideal, gente, para nós atuarmos na realidade física seria a gente, a partir do nosso feminino, sabe aquela ideia de escuta o teu coração, escuta a tua intuição, porque essa é a guiança da tua alma e o feminino te coloca em contato com a tua alma. Então, o ideal seria a gente, né, ser intuído ao que fazer através dessa fluidez que nos atravessa, e com a energia masculina a gente vai lá e realiza isso. Coloca em prática, em ação, executa. Só que quando eu estou desconectado do meu feminino, eu fico só num mood execução, ação, execução, ação, execução, 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 sem estar conectado a essa orientação do amor intuitiva, a essa fluidez. E aí parece que eu dou um tiro de bazuca, me esforço demais para obter poucos resultados. Por quê? Porque eu estou desconectado com o ritmo da vida. O feminino é que nos dá o ritmo, o flow, né? A fluidez do universo. Ou seja, e qual é a consequência disso? Quando eu ajo desconectado de mim mesma, eu me desconecto da abundância do universo. Eu fico nessa ideia de fazer muito para receber pouco. Quando eu estou conectado a uma energia feminina e agindo a partir dessa guiança da alma, é outra história. Aí normalmente eu faço pouco e o universo me traz muito. E por último, dificuldades com a intimidade. Esse controle excessivo na sexualidade, né, pode trazer uma dificuldade dessas mulheres se entregarem no momento íntimo, mantendo uma postura de controle que impede que elas tenham uma conexão profunda com esse parceiro.
E também elas podem se sentir aí, né, desconectadas do seu corpo, da sua sensualidade, desses aspectos femininos. E essa sensação de desconexão vai fazer com que elas experimentem esse momento íntimo não na plena potência, como isso podia ser. Ok? Agora eu vou falar do que está por trás. O que faz uma mulher se tornar mais masculina do que feminina? Primeira coisa que eu notei aqui, ó, identificação com figuras. Primeiro de tudo, gente, essa configuração que tu traz, ela vem lá da tua infância e da relação que tu estabeleceu com os membros da tua família. Essa é uma visão, né, da abordagem sistêmica das constelações familiares. Essa configuração na relação estabelecida com os membros da minha família que vai definir a minha configuração inconsciente que eu vou projetar e criar em todas as minhas outras relações. Por isso que se essas relações aqui estão apresentando disfunções, como no exemplo eu atraí um homem fraco, imaturo, eu preciso olhar na configuração original. Certamente aqui existe uma desordem nessa relação com a minha família de origem, com a minha criança interior, então eu preciso corrigir aqui. Quando eu reconfiguro o meu lugar, o meu papel dentro do sistema familiar, quando eu curo a minha criança interior, eu entro em ordem. E aí, quando eu vou para o mundo e para as outras relações, eu também vou atrair relacionamentos em ordem no lugar. Tá? E que desordens são essas que acontecem no âmbito familiar? Primeiro, que nem eu falei ali, né? Identificação com figuras masculinas na família. Quando uma mulher se identifica excessivamente com o pai ou com algum outro homem, né? Ela pode internalizar inconscientemente padrões de comportamento e uma energia masculina para compensar a ausência ou fraqueza da energia masculina no sistema familiar. Ou seja, se dentro de uma família o homem é alguém, os homens, né, são alguém que não tem força ali, não tem peso, não se posicionam, ou até mesmo são ausentes, quando eu nem conheci um pai, por exemplo, eu tive uma relação... me relacionei pouco com ele, e no lar predominou, né, essa energia... predominou as mulheres, essa mulher pode querer compensar esse vazio dentro da família de masculino e começar a adotar comportamentos assim. De novo, gente, isso é muito inconsciente, tá? Socorro. Então o clássico é isso, um pai ausente ou fraco é muito comum a mulher assumir o papel masculino. Depois, rejeição da energia feminina. Quando a mulher tem uma dificuldade de se conectar com a mãe ou com a linhagem de mulheres da família dela. Muitas vezes por ter um julgamento, né, ou um sentimento de rejeição na relação com a mãe dela, ou de traços considerados fracos, por considerar o feminino frágil, é muito comum a mulher que é masculina, ela própria traz um sistema de crenças que fazem ela acreditar que ser feminina é perigoso, é frágil, não vou ter um lugar. Ela não toma essa força feminina que vem da mãe, que vem dessas linhagens, né? Uma mulher que, por exemplo, viu a mãe num lugar de dependência emocional do pai, uma mãe frágil que nunca se posicionava, aceitava tudo. Então a mulher olha aquilo e muitas vezes a fala dela é essa, né? Eu não vou ser que nem minha mãe. Bateu! Eu não vou ser que nem minha mãe, eu não vou viver isso. Comigo jamais. E aí ela se masculiniza, criando uma armadura para se defender de homens que nem o pai, que poderia ser esse homem mais agressivo, dominador, machista. E ela vai para o mundo assim. Imagina, com um escudo contra os homens.
Aí o homem não chega. Porque para ela, ser feminino e vulnerável é igual a dor, é igual a sofrer o que a minha mãe sofreu, é igual a viver o que a minha mãe viveu, a prisão que ela ficou. Nu. Um outro traço, uma outra causa clássica, né? Quando dentro daquele ambiente familiar ali, por algum motivo essa criança ou adolescente entende que ela tem que cuidar, que ela tem que prover. Normalmente ela vê o restante dos familiares, talvez o pai, ou a mãe, ou o irmão, num lugar de fragilidade, vulnerabilidade ou em sofrimento. Ela entende que ela precisa assumir uma postura de quem cuida, de quem provê, de quem lidera ali. E por reforçar essa ideia de cuidar, de liderar, de fazer, muitas vezes a própria família se remete a ela como uma figura que toma as decisões, que lidera. Aí isso se torna um padrão. Ó, a configuração inicial do que eu vivi na minha família, eu vou arrastar para todas as outras relações. E aí quando eu tiver por construir a minha família, porque a relação com o outro é um ensaio da criação de uma família, eu levo essa mesma configuração de fazer, de liderar, de cuidar. Isso vai pesar porque não é o lugar dela. Ela não tem que cuidar e salvar a família. Muito menos os pais. Esse é o lugar mais perigoso, ao mesmo tempo mais comum. A gente vê uma mãe em sofrimento, uma ausência de um pai, a gente vai lá e tenta compensar esses papéis. Ferrou. Porque não é o meu lugar. Enquanto filha, eu só recebo dos meus pais, eu não tenho que dar. Só que a nossa criancinha não entende isso. A gente precisa se tornar adulto, viver esses dilemas e estar aqui nessa live, por exemplo, entendendo essas dinâmicas para corrigi-las. Uma outra causa é a minha mãe, por exemplo, já vir nesse padrão da mulher forte, independente, que faz. A minha mãe e as mulheres que vieram antes já sofreram muitas vezes alguma questão, né, essa ausência de masculino, ou foram violentadas, abusadas pelo masculino e se endureceram e se masculinizaram. Essa filha já vem com essa tendência de repetir esse padrão. Eu faço que nem a mamãe, eu sou independente, autossuficiente, controladora, jamais vou depender de um homem. Então eu só repito a disfunção que a minha mãe já manifestava. Porque ela é minha grande referência do que é ser mulher. Ok? Uma outra causa é uma proteção por conta de feridas emocionais. Então, uma mulher que experimentou feridas emocionais profundas na infância, sobretudo, né, gente, as de invasões, de abusos, de agressões, é muito comum o nosso ego criar uma estrutura, uma estratégia de defesa para que eu não reviva mais essas feridas na minha vida. E aí, naturalmente, ele vai usar muito do quê? Dessa energia masculina, porque é o masculino que tem a força, né, da proteção, de trazer segurança para mim. E aí ela se masculina numa tentativa de evitar que essas feridas aconteçam novamente. Só que muitas vezes ela tá, imagina, na fase adulta dela, não tem mais esse perigo dessas violações acontecerem. Ela não está num lugar de tanta vulnerabilidade como a criança dela com 4, 5 anos estava. Hoje ela é muito mais autossuficiente, só que ela segue arrastando o mesmo nível de defesa em lugares que muitas vezes não precisam, com o próprio parceiro mesmo. Tá sempre armada, sabe? Isso pesa. É como se ela estivesse carregando literalmente uma armadura de ferro por aí. Aí que tá, diante do caos instalado, praticamente crucificado, como ressignificar diante as rotinas estabelecidas? Não vejo saída para impedir esse contexto. Ao assumir tantas situações, é claro que tem saída, Soma. Esse é o ponto, não desista. Isso tu tá te rendendo aos padrões disfuncionais que existem dentro de ti.
Porque de novo, a gente tem uma tendência de viver ecos na nossa fase adulta do que a gente viveu lá na infância. E isso se torna um automatismo, ou seja, o nosso sistema, neurocientificamente falando, que tem uma tendência a otimizar o nosso gasto energético por uma questão de sobrevivência, ele automatiza todos esses comportamentos que a gente está falando, ou seja, a gente gasta pouquíssima energia para ser assim, mesmo que esse comportamento nos leve ao sofrimento. Então é necessário um esforço empreendido e o nosso sistema vai resistir a gente mudar. A gente tem um inimigo aqui interno, que é uma parte nossa que quer manter tudo como está, que vai dizer que não tem jeito, que é assim, que isso aqui é a vida. Só que tem uma outra parte nossa que quer crescer. É sobre qual parte a gente está nutrindo. Essa que quer crescer, se eu nutro ela ganha uma potência e uma força que façam com que eu mude esse cenário. E de novo, hoje existem muitas técnicas para ressignificar tudo isso. É um processo, é um trabalho a ser feito, mas super possível. Não sei vocês, gente, mas pelo menos eu, depois que entrei em contato com o autoconhecimento, eu nunca mais aceitei lugares e situações que eu percebia que me levavam ao sofrimento. Quando isso acontece, isso segue acontecendo o tempo todo, porque a gente tem muitos aspectos para serem vistos dentro de nós, eu paro, sento e busco resolver, busco ajuda. Estou sempre participando de mentorias, cursos, fazendo processos terapêuticos, quando eu identifico alguma limitação, porque eu sei que não é da minha natureza ser um ser limitado. Pelo contrário, eu sou um ser infinito. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso desenvolver qualquer capacidade em mim. Se tu está experimentando uma experiência de limitação, ou seja, tu queria ser alguma coisa, mas tu não está sendo, é porque inconscientemente há um bloqueio, há uma crença limitante, há uma dessas disfunções que eu estou relatando aqui, que se tu olhar de forma profunda, tu pode liberar e aquilo que antes era uma limitação não se torna mais. E tu avança, tu cresce, tu evolui. Não perca as esperanças, pelo amor de Deus. E se tu quer a minha ajuda, que nem eu falei aqui, comenta quero aqui embaixo. Eu e o meu time de especialistas estamos oferecendo esse encontro, uma sessão de diagnóstico que vai te trazer muita clareza. Imagina, 1h30 olhando para a tua vida com esse olhar terapêutico. Aqui eu estou falando de forma abrangente, sobre esses aspectos. Nessa sessão de diagnóstico é algo totalmente personalizado. A gente vai olhar para a tua vida, para os teus dilemas, identificar onde está a raiz dessas questões que tu está vivendo, te mostrar uma forma de solucionar elas e no final, uma forma de colocar esse plano de solução em prática auxiliado por nós dentro de um programa que tem várias etapas a serem atravessadas, mas que no final dele tem vários feedbacks para te mostrar as pessoas se percebem muito diferentes. A realidade de fato muda quando a gente muda. Sim, parece uma simbiose inconsciente. É? Aí eu botei assim, Tá, Cauê, como a gente resolve isso? Se a gente pegar o exemplo das feridas emocionais, de uma criancinha que passou por várias dores, traumas na infância, que é quase que a regra, tá, gente? Mas algumas pessoas experienciam isso num grau maior. Como é que a gente resolve esse excesso de defesas que a gente cria para lidar com a realidade? Indo na causa. Não adianta para ti eu dizer só, relaxa, tá tudo bem, seja mais feminina, seja mais vulnerável. Tu já entendeu isso aqui nessa live, por exemplo. Mas provavelmente tu vai desligar ela e tu vai ver que tu vai seguir no padrão. Por quê? Porque enquanto tiver dor por baixo, já viram uma imagem de um iceberg? Lá em cima tem a pontinha, que é o que a gente consegue perceber. Aqui eu relatei muito de o que a gente percebe na superfície, que são esses comportamentos controladores, que dá conta de tudo. Aí vem a exaustão, cansaço. Só que por trás, por baixo do iceberg, tem aquela montanha muitas vezes, Então, se nessa montanha, que é o chamado inconsciente, houver dor, na superfície, a minha estrutura de ego, que garante a minha sobrevivência, vai criar essa estratégia de defesa, vai me armar para o mundo.
A solução está em quê? Em olhar para o iceberg, em resolver as dores aqui. Quando eu tiro as feridas emocionais daquilo difícil que eu vivi, o medo que eu tenho de ser ferido novamente, e esse medo muitas vezes vai ser inconsciente, não quer dizer que tu perceba ele no teu dia a dia, esse medo vai simplesmente baixar. Por quê? Porque não tem mais dor. Entende? Quando tu tira a dor, o meu ego entende, tá, não tem nada mais aqui para se proteger. Todas as estruturas de defesa vão ruindo. E estruturas de defesas criadas, sobretudo, nessa força masculina, que é a força da defesa, força física mesmo. Então tu precisa o quê? Trabalhar a tua criança interior, fazer um processo de purificação emocional, de dores emocionais, de traumas, de todas as feridas que tu experimentou lá. Tirasse isso aqui do caminho, tu vai ver que o excesso de controle baixa, a ansiedade baixa, porque a ansiedade nada mais é do que o resultado de muitas emoções, de muitas dores emocionais não vividas, não digeridas, não elaboradas. Toda emoção que tu não digere, não elabora bem, e a gente normalmente não elabora elas bem, porque ninguém nos ensinou, né? Eu sempre digo, no coleginho nos ensinam a tabela periódica, a capital da República Dominicana, as planícies de não sei do que, um monte de bobagem que a gente não usa para a vida, e não ensina o que tu faz com a raiva, o que tu faz com a tristeza, o que é um trauma. Então a gente tem o normal, é a gente ter um bloco de emoções não digeridas dentro de nós, que a gente leva para tudo que é lado. Isso cria armaduras, isso faz com que o meu sistema desloque toda a minha energia para o campo mental, para eu ficar tentando me defender da realidade, calculando, controlando, tentando antecipar cenários futuros. E aí eu vivo fragmentado, com a energia exageradamente aqui no cabeção, desconsiderando que eu tenho outros corpos, que eu tenho um corpo físico, que eu tenho um corpo emocional e que eu tenho um corpo espiritual. A grande massa da humanidade vive somente no cabeção. Aí sobrecarrega esse sistema mental, ansiedade, culminando muitas vezes em crise. O ansioso não teme o futuro. O ansioso teme que aquilo de difícil que aconteceu no passado aconteça novamente. Por isso que ele controla e quer antecipar cenários. Porque tem uma dor, não quero viver aquilo de novo. Então deixa eu controlar toda a realidade aqui para que ela aconteça do meu jeito e eu não reviver aquilo. Só que tu gasta rios e rios de energia tentando evitar isso, mentalmente. E tu desconecta da tua essência, do fluxo da vida. E a tua dor segue lá intacta no teu inconsciente. Nunca viste a tua criança lá ferida, jogada num canto. Porque a tua criança é um estado psicológico. Todo mundo tem uma criança interior. Se ela está em desordem, se ela está esquecida, tu vai perder o brilho da vida. Tu vai perder a vontade de ter prazeres, de se divertir, de brincar, a leveza, o propósito que tanto falam, está na nossa criança interior. Agora, se ela está ferida e jogada para o lado, tu vai perder muita força para a vida. Vai te tornar esse adulto cinzento, frio. Incrível essa explicação. Gratidão. Entrarei em contato. Agora minhas rotinas que chamam meu lado masculino. Pena não poder continuar. Desculpe qualquer inconveniente. Capaz, Sama. És muito bem-vinda. Ok? Então, criança interior é um ponto. O outro que eu falei, né, para resolver essas questões. Gente, é imprescindível para que uma mulher se torne mulher, ela ter resolvido suas questões na relação com a mãe. Ela precisa estar reconciliada com a mãe. Se ela nutre julgamentos, rejeições, ressentimentos, raivas, isso vai desconectar ela da fonte da energia feminina. Não tem outro lugar para vir a energia feminina dentro de nós. É mãe e a linhagem de mulheres que vieram antes. Então essa mulher precisa passar por isso. O outro ponto, reconhecer e liberar todos os fardos e papéis que ela trouxe para si inconscientemente dos outros membros da família. Sabe aquela postura de salvadora dentro da família? Então ela começou a tomar para si
muitos fardos, pesos e papéis que não eram dela. Muitas vezes um pai vai embora de casa e essa mulher se torna o homem da casa. E aí imagina, ela já teria o fardo dela carregar enquanto filha, mas aí ela assume o fardo do pai, vai pesar, vai gerar exaustão, vai gerar disfunção em tudo na vida dela. Então a gente precisa, dentro de um processo terapêutico, por exemplo, a gente vai lá na infância buscando identificar onde essa criança entendeu que tinha que assumir esse papel e ressignifica isso. Existe técnica para fazer esse movimento, devolver o lugar do pai para o pai, e eu fico única e exclusivamente no meu lugar de filha. A força que tu quer para a vida e do teu feminino tá em tu estar no teu lugar dentro da tua família de origem. Quando tu tá no teu lugar dentro da tua família de origem, tu tá no teu lugar no mundo também. E tu vai atrair alguém que também esteja no seu lugar, tanto na sua família de origem quanto no mundo. Quando tu tá fora do lugar, tu tá atuando a partir de uma compensação, tu vai atrair alguém que também na sua família de origem tá fora do lugar e atuando a partir de uma compensação. Da match, é um encaixe perfeito. Normalmente essa mulher, por exemplo, Salvador aqui, ela vai atrair um homem, por isso que é um homem frágil e imaturo. Um homem que esteja lá querendo tomar, receber dela, ser salvo por ela. Feridas emocionais, gente, dão encaixes. O agressor se identifica com a vítima, o salvador com aquele que quer ser salvo. Entendem? E claro, olhar para a relação com o pai. Tá nesse tripé aqui, normalmente, gente. Criança interior, pai e mãe. É isso que tu precisa trabalhar para ter um profundo equilíbrio. Porque a desordem está aqui. Normalmente a mulher masculina tem uma criança interior ferida, tem dilemas na relação com a mãe ou com o pai. Porque normalmente é assim, gente. A gente, todos nós, perceba se isso não aconteceu com vocês, a gente tende a se apegar a um dos pais. O pai ou a mãe, se aproximar, sabe? De um deles, assim, ter uma queda, vamos dizer assim, por mais de um deles. E tende a excluir o outro. Não é assim? Principalmente se tem separações, é comum a gente tomar partido por algum dos lados, né? As mulheres que, por exemplo, têm uma mãe mais masculina e o pai lá o bonzinho, elas tendem a ter uma queda pelo lado do pai. Vem a mãe como uma mulher má, perversa, bruxa. Já se vem dentro do lar uma mãe mais frágil, com um pai que, sei lá, traiu, era machista, foi embora, elas têm uma queda pela mãe e excluem o pai. A partir do momento que tu excluiu uma dessas figuras, pai ou mãe, que são a fonte pai do seu masculino, mãe do seu feminino, a disfunção já começou aí. Tu já vai estar pela metade de largada. Entende? Faz sentido isso, gente? Você gosta, indica o Ho'oponopono, ajuda a limpar o campo? Ajuda, Carol. Não sei se o quanto o Ho'oponopono vai atuar num nível de trauma aí. Não sei, já fiz algumas vezes. Mas com certeza é uma técnica excelente. Gente, faz muito sentido isso. Ótimo. Querem ir mais profundo? Acabei de pensar isso. Isso o que, Luana? Quando a mãe tem energia predominantemente masculina e características de misoginia. A conexão é com o feminino essencial da sua... Quando a mãe tem energia predominante masculina e características de misoginia, a conexão é com o feminino essencial da linhagem. Ah, entendi. Porque, ou seja, acho que está querendo me dizer o seguinte, né? Tá, Cauê, eu quero beber dessa energia feminina. Eu já entendi que ela vem da minha mãe e da linhagem de mulheres. Mas a minha mãe é super masculina. Ela própria rejeita o feminino. Isso é muito comum de acontecer.
Só que é sobre entender que o que tu toma da tua mãe não é necessariamente o que ela manifesta enquanto personalidade. Porque dentro dela há a fonte da energia feminina. Ela, por conta dos dilemas que viveu, dos julgamentos que tem, pelo sistema de crenças dela, ela própria nega a energia feminina dela. Mas ela está ali. Ela está nos teus genes. Tu vem do óvulo dela. Isso é físico até. Assim como tu vem dos espermatozoides do teu pai. O masculino e o feminino estão dentro de ti. Quem a tua mãe se expressa enquanto personalidade é uma outra história. E para tu tomar essa força feminina dela, o teu movimento é um só. Aceitar ela como ela é. E isso é muito difícil. Porque para isso, tu vai ter que passar por um processo de purificação emocional, de todas as dores que tu viveu com ela, inevitavelmente a gente viveu, que tua criança viveu lá atrás, ou que ainda vive até hoje. Porque todos esses julgamentos que eu nutro como ela, todos esses conflitos emocionais faz com que eu rejeite ela. E a cada rejeição que eu nutro na relação com ela é um pouco de energia feminina que não entra em mim, vamos dizer assim. É que não é um entrar, porque a energia feminina também está aí dentro de ti, tá? Só que ela não tá, ela tá atrofiada. Ela não está sendo expressada. E para ela florescer, tu tem que aceitar a tua mãe como ela é. Esse é o ponto, entende? De novo, independentemente dela ter manifestado energia feminina ou não. Se foi o teu pai, no caso, que manifestou mais isso, tu pode tomar como base os comportamentos dele. Tu tomou já isso, né? Os comportamentos dele talvez mais afetuoso, mais amoroso, né? Teu pai provavelmente não era assim, não era? Então tu teve a referência comportamental de feminino desse pai, ou por vezes surgem outras figuras na nossa vida. O universo sempre se encarrega de trazer isso para nós. Uma amizade, uma professora. Essa parte está sendo a mais difícil para mim, aceitar como minha mãe é. Estou no processo. Sim, Mayara, essa é a parte mais difícil para todo mundo. Eu, enquanto homem, o meu grande desafio é aceitar o meu pai como ele é. Só que isso, gente, é o que tem mais força para te fazer feliz. Porque eles são a fonte da tua vida. Imagina, se tu nega as tuas raízes, a tua fonte, como tu vai colher frutos se tu tá cortando a raiz fora? A tua árvore não vai florescer. Imagina que tu é o caule ali, o tronco. As raízes são os teus pais e todos que vieram antes. O que vai determinar se tu vai gerar folhas, frutos, ser uma árvore cheia é o quê? Todo mundo sabe que aquela árvore que é gigante, grande, ela tem o quê? Raízes fortes. Pega uma árvore e agora arranca as raízes, tu vai ver o que vai acontecer. Ela morre. Esse é o grande ponto. Então, aceitando os meus pais, eu honro as raízes, consequentemente elas se tornam fortes, me abastecem, são a seiva bruta que vai correr por mim e aí naturalmente eu vou dar flores e frutos maravilhosos. Agora, se eu não tenho raízes, vai dar uma folhinha pequenininha. Vai dar nada de nada, um frutinho que já quando vê, já nasce, apodrece e cai. Eu perco força para a vida. A Thalita colocou, entendi perfeitamente. Era assim, meu pai com pouca energia masculina. Obrigado. A gente tem que aceitar os dois. Porque, de novo, para nos tornarmos inteiros, a gente tem que ter as duas energias a todo pano. Vocês, mulheres, têm que ser masculinas também. Só que no momento certo. Entende? Tem momentos que eu vou precisar ser mais masculino, trazer uma fala mais assertiva, me posicionar. Tem momentos que eu vou precisar estar num lugar mais de vulnerabilidade. E isso acontece o dia inteiro. Dentro de uma relação mesmo, eu com a minha namorada, por exemplo, tem momentos que eu estou numa postura mais masculina, ela mais feminina. Tem outros momentos que isso troca, gente. Isso funciona como uma dança dentro de nós. Só que se a gente está com alguma dessas energias bloqueadas, essa dança nem acontece. A gente fica só numa, insistindo ali no masculino, 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 masculino. Então a gente não flui na vida. Como aceito os meus pais? É um processo, Jaque. É um processo que passa por essa purificação emocional, pelo que tu viveu com a tua criança interior. Existem várias técnicas que a gente faz movimentos, né?
de imaginar os teus pais. É um processo. De novo, eu estou oferecendo uma forma de atravessar esse processo ali embaixo. Eu coloquei aplique-se para uma sessão de diagnóstico sem custo. Comenta quero aqui que eu te mostro uma forma de tu aceitar os teus pais. Não só aceitar os teus pais, eu te mostro dentro de um programa de 6 meses. Aí, como tu fazer muita coisa que gira em torno disso. Aqui, na live, eu consigo só dar diagnósticos. Aqui eu estou trazendo consciência para vocês de como sair desse lugar. Agora, para movimentar o inconsciente de vocês, a gente precisa de técnica. Aí é um outro tipo de trabalho que acontece dentro desse programa. Sem soltar traumas, tu não vai resolver isso. Sem fazer uma purificação emocional e acolher tua criança, tu não vai fazer isso. E de novo, não dá para fazer isso só pelo intelecto. Espero ser selecionada. Ótimo, gente. Comenta quero aqui, vai receber um link, responder a aplicação e o nosso time, eu ou algum dos meus especialistas vai te chamar para a gente fazer esse diagnóstico. Como saber se realmente aceitei os meus pais? Olha para a tua vida. Quando uma pessoa chega para mim, gente, eu normalmente faço o quê? Pergunta sobre a vida dela. Quando ela me fala da vida dela, eu sei o que há no inconsciente dela, uma engenharia reversa. Se ela me diz que, nossa, Cauê, minha vida não está fluindo, o parceiro que eu atraio é assim assado, é conflito, não me sinto vista, ou é homem que não quer compromisso, ou então, minha vida profissional, pois é, estou num emprego que eu não gosto muito, ou o dinheiro não chega, ou se chega eu gasto na meia intensidade. Se a pessoa traz uma vida, sabe, truncada lá fora, eu sei que a relação com os pais dela está truncada. Gente, essa é a base, essa é a espinha dorsal do teu ser na realidade física. Todo e qualquer processo de cura vai começar por esse tripé. Pai, mãe, criança interior. Tem mais coisas? Tem. Mas se isso não tiver no lugar, nem tenta fazer outras coisas antes. Porque vai faltar o quê? Força. Tu vai estar sem raízes, tu vai estar vazia. É o que muitas vezes acontece. Eu tenho lá um monte de dilemas com os meus pais, não resolvi nada e tento ir para a vida, vou dar jeito. É aquela pessoa que faz. Aí tá exausta e ao mesmo tempo, algumas até conseguem, muitas vezes, né, recompensas financeiras, mas ainda assim não desfrutam daquele dinheiro com leveza, não se sentem realizadas, plenas, felizes. Sempre falta algo. Por quê? Porque tá faltando lá na origem. Entende? Eu por 30 anos da minha vida vivi essa profunda desconexão com os meus pais e eu tentando resolver tudo. Isso me gerou ansiedade, uma depressão, um burnout, dores físicas, vícios. Financeiramente eu até obtinha dinheiro, mas eu não desfrutava dele. Ele estava tirando minha saúde, inclusive. Por quê? Desconexão. Quando eu entendi tudo isso, quando há 7 anos lá atrás alguém veio e me falou tudo isso que eu estou falando para vocês e me ofereceu uma forma de eu resolver essas questões, eu comecei a mergulhar, tudo mudou. Mesmo. Minhas relações mudaram completamente, eu saí do meu trabalho para trabalhar hoje com algo que eu amo, com muito mais leveza, trabalhando muito menos e ganhando muito mais. Tudo fluiu. Me mudei para uma cidade que antes era um lugar de eu tirar férias espremidas ali. Hoje não, eu moro na frente da praia aqui. É isso, gente. Se querem me ajuda, comenta quero aí, a live vai ficar salva. Encaminhem para outras mulheres que vocês se percebem nessa energia masculina. E é isso. Domingo tem live. Domingo às 19h19 tem mais live. Não sei qual vai ser o tema ainda, mas quem me acompanha no Instagram vai ficar sabendo. Tá bem, minha gente? Espero ter ajudado, ter trazido consciência. Tudo que eu trago aqui é com amor. Não estou num lugar de condenar ou julgar ninguém. Eu quero trazer consciência, porque é só a partir da consciência e da autorresponsabilidade que a gente se transforma e evolui. Então espero que chavinhas tenham sido viradas aí e motivações para mudança, chamas, né, de motivação para mudança tenham acendido para colocar vocês em movimento e viver a vida que vocês não só desejam, mas merecem. Todos nós merecemos ser felizes. Tá bem, minha gente? Gratidão. Bom dia.